O dia está chegando ao fim e mais uma vez estamos juntos na força da fé. E a palavra de Deus, ela é clara sobre uma determinada coisa: ouvir a voz do Espírito. Tem muitas pessoas que ouvem vozes de todos os lados. Ouvem a voz da internet, ouvem a voz da sociedade, e já se diz o ditado popular que a voz do povo é a voz de Deus. Mas que mentira, hein? Não, como é que o senhor pode falar isso? A voz do povo é a voz de Deus. Então foi a voz de Deus que condenou Jesus, dizendo que era Jesus que devia ser crucificado e não Barrabás? Foi a voz do povo que anunciou que Jesus, ele era amigo dos publicanos e pecadores? Não era a voz de Deus. Era a voz do povo, mas não era a voz de Deus. Quantas vezes uma multidão tomada por uma ira incalculável acaba linchando um inocente. Recentemente, alguém, de maneira cruel, publicou a foto de um rapaz dizendo que aquele rapaz havia cometido um crime. Então as pessoas pela internet todas ficaram revoltadas, e quando alguém viu ele na rua, começaram a bater, e foi juntando um e foi juntando outro, e todos gritavam e xingaram até o ponto dele ser totalmente massacrado, foi assassinado. Várias pessoas o agrediram. E aí descobriram que ele era inocente. A voz do povo não é a voz de Deus. E quantos ouvem as vozes daqueles que têm raiva no coração, daqueles que só querem vingança, daqueles que só querem ver o circo pegar fogo? Quantos ouvem a voz do fofoqueiro, daquela pessoa enxerida que gosta de saber da vida alheia e gosta de falar da vida alheia sem saber exatamente o que cada um está passando? Como o caso de uma senhora que falava demais dos outros, até descobrir que o tanto que ela falava mal dos outros, tudo que ela falava dos outros não acontecia de verdade, mas na verdade acontecia dentro da casa dela. Que voz você tem ouvido? Eu aprendi a ouvir a voz do Espírito, o Espírito de Deus. Assim como Elias, o profeta Elias, ele ouviu a voz do Espírito que dizia para ele subir ao monte, longe dos seus inimigos. A palavra de Deus, ela diz que Elias foi chamado para subir ao monte durante uma caminhada em jejum durante 40 dias e 40 noites. Me lembra esse período de quaresma em que estamos nos preparando para subir no Monte Manaim, a sexta-feira da Paixão, depois de 40 dias de jejum, onde a maioria começou desde o início e outros estão começando agora, mas estão começando. Quem tem a revelação entende que Deus, ele fala ora de um modo, ora ele fala de outro. Mas uma coisa é certa: é preciso estar atento para ouvir a voz que dá a direção e que revela, através do castiçal sagrado, o que nós devemos seguir e fazer. Foi assim com Noé, quando ouviu a voz de Deus dizendo para preparar a arca da aliança, a arca para proteger a sua família. Foi assim com todas as pessoas que ouviram que a sexta-feira da Paixão seria para elas um grande resultado. Mas eu quero que você entenda que não é a voz do convencimento, não é eu persuadindo você. Você percebe que você está passando por uma situação difícil, onde você entende que o seu problema só Deus pode resolver? E que Deus te chama para essa solução venha acontecer? Eu sei muito bem o que eu estou falando, porque eu sei que todas as vezes que uma pessoa ouve a voz de Deus, tudo dá certo. Amanhã é a Santa Ceia, é domingo, é dia sagrado do Senhor. E nesse domingo eu quero reunir forças em Deus para ouvir cada vez mais a sua voz e fazer a sua vontade. Quando Jesus disse: cada um tome a sua cruz e me siga,
Ele estava sabendo o que estava falando porque sabia que cada um de nós tinha que aprender a ouvir e obedecer. Hoje o Espírito de Deus fala contigo. Deixe de ouvir a conversa fiada do mundo. Deixe de ouvir até mesmo aquelas vozes na sua cabeça que dizem que você não pode, que você não tem, que você não vai dar conta, que não vai dar certo. Deixe de ouvir a voz dos murmuradores. Deixe de ouvir a voz daqueles que gostam de falar coisas negativas e pessimistas. Deixe de ouvir a voz daqueles que falam da vida alheia. Deixe de ouvir a voz da internet ou daqueles que simplesmente querem ver o circo pegar fogo. Ouça a voz do Espírito de Deus. E como Elias subiu ao monte, lá no alto do monte, ele teve a resposta: Sexta-feira da Paixão, leve sua cruz, coloque na Gruta dos Milagres e tenha a resposta que precisa na vida. Conhecimento faz toda a diferença. Quarta-feira, dia 2 de abril, vamos fortalecer o nosso conhecimento no santuário através da preparação e do início do curso O Poder do Domínio. É forte, é poderoso e Deus vai operar na sua vida de uma maneira forte e sem igual. Em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu apresento a vida deste teu filho, dessa tua filha, que precisa aprender a ouvir sua voz, desbloquear os ouvidos, para que a vitória possa acontecer. Pai Todo-Poderoso, faça com que cada um se torne sensível à tua palavra, para que possa entender o caminho que deve seguir, a cruz que deve carregar e a vitória que vai alcançar. Abençoa agora todos que estão conosco nesse jejum durante essa quaresma. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus te abençoe e um bom final de semana. Domingo é dia da Santa Ceia e segunda-feira tem Segunda Apostólica com os nossos apóstolos, com a transmissão direta pelo YouTube, diretamente de Belo Horizonte, do Santuário da Pampulha. Deus te abençoe, um forte abraço, paz e luz para você. Em Manaim eu vou subir e pela gruta vou passar. A minha cruz vou entregar aos teus pés. Nascer